A todos que estão entrando. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Já temos 25 pessoas na sala, a gente acabou de abrir a sala. Eu tenho certeza que essa pessoa que veio conversar aqui com a gente hoje é muito especial e que vocês estão investindo um tempo precioso em estar aqui com a gente. Estou aqui aceitando o pessoal, muita gente chegando. Boa noite, eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Eu confesso que eu inalei um pouquinho do tangerina agora antes de iniciar, porque eu tive um dia bem cansativo, mas muito especial, na companhia dos meus filhos, pude tomar café da manhã com eles, com meu marido. Então, não tem nada melhor do que começar o dia assim. Quero que vocês sejam bem-vindos, estejam à vontade, numa posição confortável. Quem tiver aonde anotar, pegue o seu caderno, a sua caneta, bloco de notas do celular, porque hoje realmente nós vamos ter informações muito preciosas. Já faz tempo que eu queria que esse cara tivesse aqui com a gente e finalmente deu certo da gente casar as agendas. Para quem é a primeira vez que se conecta no nosso Zoom, esse é o nosso encontro Mães Essenciais, onde a gente compartilha as questões do nosso dia a dia com os nossos filhos, trazendo soluções mais naturais para que a gente possa resolver diversos obstáculos que a maternidade traz para a gente. E nós já tivemos vários assuntos, já tivemos várias temáticas aqui no nosso encontro, e hoje eu fiz questão de chamar esse médico. Ele não é mãe, né? Mas ele é casado, tem filhos, ele é formado em pediatria, então vai vendo já o grau de conhecimento, e além disso, ele na carreira foi levado a estudar mais uma medicina integrativa, que hoje a gente fala muito sobre isso, né? Não é aquela medicina que vai buscar só a alopatia, os remédios tradicionais vendidos em farmácias, mas que vai olhar o ser humano como um todo, para entender de onde aquela questão está vindo e como fazer para não só tratar, mas para prevenir também. Então, ele se tornou um amante dos óleos essenciais, né? Um cara que eu falei para ele agora que me inspira demais, porque né? Não é mais um jovenzinho, né? Já tem aí uma estrada bem percorrida de vida, né? E mesmo assim continua com uma alegria de viver. Ele passa isso no olhar, no tom de voz, né? E isso é muito, muito, para mim, assim, é muito inspiracional, porque muitas vezes no início, né, a gente nessa fase de filhos pequenos, nos pegamos cansadas, nos pegamos, né, nos perguntando, ai meu Deus, quando que isso tudo vai passar, quando essa questão com meu filho vai passar, estou cansada, não aguento mais. E conversar com o Dr. Douglas me traz essa animação, essa energia. Então, eu queria muito que ele passasse para todas nós um pouquinho, né, de como que ele orienta as mães, que ainda muitas mães procuram ele para falar de questões maternas, né, com os filhos. E eu falei, não tem nada melhor do que a gente ter uma pessoa do gabarito do Dr. Douglas para trazer informações. E aí falei para ele, Dr. Douglas, escolhe o tema, o que o senhor quiser falar. E ele escolheu o tema, o pronto-socorro da mamãe essencial. Gente, olha que maravilha. Então, por isso que eu falei para vocês, peguem seus cadernos, suas canetas, bloco de notas, o que for. Não perde nada que ele vai falar. A gente vai ouvir ele com muita atenção. Eu estou aqui aceitando todo mundo que está entrando, vou continuar aceitando. E, ao final, se a gente tiver tempo, nós vamos abrir para as perguntas e responder as perguntas do chat. Então, se você já tiver perguntas, já pode escrever lá no chat, tá bom? Então, ó, quero que vocês me ajudem a receber ele, que eu já edifiquei aqui, já apresentei esse querido nosso médico oficial das nossas masterclass de toda segunda-feira, Dr. Douglas. Boa noite!
Boa noite, gente. Boa noite, Adriana. É uma honra muito grande participar desta masterclass de mães essenciais, né? Com este tema maravilhoso que é o pronto-socorro, que não pode faltar, né? Na casinha, na farmacinha das crianças, tá? Eu me sinto muito honrado com o convite, viu, Adri? E você é Obrigada. uma mãe maravilhosa, eu tenho acompanhado este casal há alguns anos e pode crer que eu não esqueço nada do que o seu marido, o que vocês fazem, sabe? Eu fico sempre de olho. Vocês são inspiradores para muita gente mesmo. Eu faço, para mim é uma alegria grande estar aqui com você e fazer parte da sua equipe. Obrigada, doutor E, Douglas. e quero parabenizar já as pessoas que estão na sala e os papais também, porque eu estou vendo que tem muitos pais essenciais. O Nelsinho, né? O Ranilton, olha ali. Muita gente, se eu for falar o nome de todo mundo aqui, hoje parece que o Pablo Henrique, tem muita gente do sexo masculino que são os pais essenciais. Então, hoje está uma mistura grande. Olha aí, Nelsinho, viu? Você vai passar todas as dicas para as mães. Fica tranquilo. Eu quero dizer que eu participo ativamente da vida dos meus filhos e agora da minha neta, que tem 3 aninhos, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? Uma de 22, outra de 28 e um de 35, que é o pai da Ariela, de 3 aninhos. E eu quero dizer que a Ariela, desde que nasceu, ela usa óleos essenciais, né? Ela nasceu de parto cesariana, né? E nós já usávamos óleos essenciais nessa época e desde o início. Então, aqui já fica um recado. Desde que a criança nasce, ela pode usar óleos essenciais, com aqueles cuidados que são inerentes ao uso de óleos, que eu vou dar uma passada rápida. Eu criei só um slide, que eu tirei, inclusive, de materiais do Terra, que é um paper que é orientação de óleos para as crianças, e que eu vou passar muito rapidamente, porque todo mundo sabe que tudo que é remédio e que é aquilo que é usado nas crianças, nós temos que manter fora do alcance delas, e porque elas não têm consciência da quantidade, da hora de uso, do local de uso, nada disso. Elas não têm, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, manter óleo essencial longe do alcance, até mesmo difusor, né? Para que ele não possa. Meio difícil, mas depois que a criança entende que ela sabe que ela não pode tocar, que ela não pode usar, isso é fundamental. Então, esse já é o primeiro recado. Então, isso aqui vale para os papais, para as mamães, para as titias e vovós também, porque todo mundo da casa está usando. A minha sogra, que tem 96 anos, ela é apaixonadíssima. E ela tem as bisnetas que vão visitá-la, que mora até junto com ela, e também já estão usando os óleos. Olha só que coisa interessante. Então, desde a minha sogra de 96 até as bisnetinhas e tataranetinhas, que ela é tataravó, também usam. Então, Nossa, é que bênção. Que bênção ela ainda nessa vida poder fazer uso disso, né? Porque creio que na época lúcida, que ela nasceu... completamente lúcida, é impressionante. Eu trouxe alguns slides, eu queria compartilhar a tela com vocês, desses slides aqui, né? Vamos lá. Aqui é só para falar mais ou menos, né, o que a nossa... fui professor de biologia, né? Dá dando para todo mundo ver? Tá ótimo. Tá ótimo, perfeito, né? Eu me formei de médico em 84, me especializei em pediatria, então eu tenho tido especialista em pediatria. Durante 10 anos, eu exerci só pediatria, né? Ao todo, eu exerci durante 14 anos, mas com 10 anos de formado, o pessoal deu uma mudança na minha vida muito grande, em que eu disse, meu Deus, não é possível eu viver nessa medicina alopática, só nisso. Tem que existir uma coisa maior. E aí eu comecei, mesmo na pediatria, tendo um hospital pediátrico aqui nessa cidade onde eu moro, e eu comecei a me interessar por algo ligado à natureza. Eu comecei a questionar. E aí um médico amigo meu disse, Douglas, tu quer curar doença que não tem cura. Você quer
tirar remédio das pessoas para que elas vivam sem remédio. Só tem um jeito, você tem que fazer medicina ortomolecular. Corri para São Paulo, me filiei numa sociedade chamada de medicina ortomolecular, e essa sociedade me abriu, o curso que eu fiz abriu a minha mente para a medicina integrativa como um todo, porque aí a gente começa a aprender outras coisas sobre fitoterapia, sobre vitaminas, minerais, os nutrientes, o que causa as doenças verdadeiramente, os desequilíbrios do corpo, né? E também os vícios, as intoxicações que a gente tem. Vou falar sobre isso aqui, porque tem mãe que às vezes ela quer usar o óleo essencial, mas ela esquece que ela continua dando demais leite de vaca, ela continua dando aquele suco de caixa, ela continua indo no restaurante e intoxicando a criança de substâncias danosas, e a criança, apesar dela estar usando um produto maravilhoso como é o óleo essencial, mas ela continua se intoxicando com muitas coisas inconvenientes. Bem, então a medicina integrativa hoje ela abrange um conjunto de ciências que vai desde a aromaterapia, olha aí, a aromaterapia faz parte da medicina integrativa, ozonioterapia, ortomolecular, biodança, tai chi chuan, reiki, oração, muita coisa. Inclusive, a própria alopatia faz parte da medicina integrativa, porque você integrar, você juntar um conjunto de ciências, tudo é válido, tudo é importante. E eu coloquei aqui a medicina avançada do século XXI, por quê? Porque a medicina integrativa, ela abriu um leque para que as pessoas entendam, e principalmente os médicos, e quem é da área de saúde entenda, que o médico do futuro, a mãe do futuro, o pai do futuro, ele vai ter que entender que o ser humano é formado de corpo, de alma e de espírito, e que ele vai ter que entender que a criança ela pode ser agredida espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, ambientalmente, do próprio ambiente, e ela pode ser agredida no seu corpo, no seu próprio corpo. Então, se o médico não entender isso futuramente, ele vai ser um médico que a gente chama assim meia-boca, tá entendendo? Ele pode, e é necessário as especialidades, mas o médico vai ter que entender disso. Muito bem. Então, esse é um pequeno resumo. E aqui sempre é um slide importante dizer que Deus providenciou tudo para a gente ter saúde. Começa pelo sol, que tem mãe que quase não coloca o filho para pegar sol, né? Ela própria não pega sol, e não tem vida sem vitamina D, que ela é produzida pela própria pele da criança. E tem mais um detalhe. O idoso, ele só produz 20% da vitamina D que uma criança produz. Porque a pele da criança veio apropriada para pegar a vitamina D, para formar a vitamina D. E conforme vai envelhecendo a pele do idoso, ele vai produzindo menos vitamina D. Então, quero dizer que uma pequena quantidade de sol para a criança já fornece a quantidade de vitamina D necessária para o dia, para a vida dele. Olha como é legal. E se a mãe for junto, ela também é beneficiada. Respirar, ter vida ao ar livre, todo dia é importante levar as crianças para pisar no chão, para pisar na grama, manter contato com a natureza, respirar ar puro, né? Se tiver aí como a Adriana perto da praia, levar na praia, dar um passeio rapidinho, né? Passa. E isso é muito bom. Se tiver uma floresta, melhor ainda, um parque, melhor ainda a vida. Movimentar, né? O que fizeram durante esse episódio dos 2 anos passados foi o maior crime contra a humanidade, trancar as pessoas em casa, não deixavam ir para a praia, não deixavam ir para os parques, né? Então as pessoas ficaram depressivas, caiu a imunidade, muita gente faleceu devido à baixa imunidade. Então, isso aqui é básico, o relacionamento com outras crianças, relacionamento com a natureza. Não deixe de ter o seu filho assim, participar dos aniversários dos coleguinhas, na escola, no condomínio, na rua, com os parentes, se movimentar, ter amiguinhos, isso é fundamental para ele crescer e ter saúde. Tá? Quando você isola o seu filho, e às vezes tem ciúme demais, tem mãe que é super protetora, não quer que o filho se relacione e tudo, não deixa, isso é muito importante. E o amor que cura tudo, o amor que permeia tudo isso aí é fundamental.
Então, Deus providenciou tudo para a gente ser saudável. O problema é que a gente complica, né? E na natureza tem tudo para gerar saúde. Começando pelas plantas. E todas as plantas. Existem 30 mil plantas que produzem óleos essenciais, que são a defesa da planta. Eu vou falar sobre eles, né? Eu vou falar sobre eles. Então, para quem ainda não sabe, os óleos essenciais são substâncias orgânicas que cheiram, são aromáticas, presentes nas várias partes das plantas. Os óleos essenciais são um princípio flagrante da planta, ou seja, que exalam perfume. Os componentes químicos que dão a ela a flagrância característica. E cada uma tem uma característica. Apesar de terem centenas de substâncias, elas se combinam e exalam essas substâncias. É algo de Deus, é algo fantástico, gente. A nuance espiritual da aromaterapia considera os óleos essenciais como uma força vital da planta. Olha aí, a energia da planta. Interessante isso, hein? Uau! E as plantas foram criadas para dar saúde para o homem. Quando a gente vê aquele livro maravilhoso que tem mais de 3.500 anos, né? Porque ele começou a ser escrito 1.500 anos antes de Cristo, há 3.500 anos atrás, ele no capítulo 1, ele já diz, no versículo 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas, todas as plantas que dão semente e que produzem frutos, elas vos serão para mantimento. Mantimento quer dizer comida e remédio ao mesmo tempo. As plantas, porque o homem era vegetariano. Depois do dilúvio e tal, depois de muito tempo, é que ele virou onívoro, começou a comer tudo. Tá? Os alquimistas os definem os óleos essenciais como a quinta essência, a alma ou espírito da planta. São considerados uma parte do sistema imunológico da planta. Olha aí, sistema imunológico da planta. Protege as plantas do sol, do calor, do frio, dos insetos, dos vírus, dos fungos e das bactérias. E eles participam também da reprodução da planta. Eles atraem insetos, eles atraem passarinhos, eles atraem insetos polinizadores. Olha aí, tá? Embeleza o ambiente, né? Eles dão... Imagina você ficar, por exemplo, assim com o seu marido, com o seu namorado debaixo de uma árvore, com, por exemplo, um jasminzeiro. Que tal? Uau! Hein? É muito gostoso, hein? Aquele jasmim, principalmente à noite. Parece que o jasmim, à noite, ele exala, parece que pega toda assim. É comum, às vezes, eu passar por uma rua e tem um jasminzeiro, passo, né? E paro com a minha esposa. Uau, tem um jasminzeiro aqui. Vamos ficar só um segundinho aqui, respirando, e depois a gente vai embora. Que maravilha, né? Então, olha só como serve para a alma do homem, serve para o espírito do homem. E o que é aromaterapia? Que é essa ciência, essa arte? É uma arte, uma ciência, mas não tem um culto ou uma religião. Então, graças a Deus, para não misturar as coisas. É que Deus ama tanto o homem que ele deu isso aí para o homem ter vida. Não importa o que ele escolhe, assim como o que ele quer adorar. Ela não pode resolver, ou seja, a aromaterapia não pode resolver todos os problemas do mundo e não opera milagres, mas pode ser parte da arte de se viver próximo à natureza e ajudar a aliviar muitas doenças comuns e algumas mais raras. Esse aqui é o Lavabre, que é um grande estudioso francês. Essa frase é dele e eu coloquei aqui, né? Aqui nós temos um vidrinho com o incenso, né? E olha que é interessante, né? Aqui está uma pedra do olíbano, do frankincense, do olíbano, tá? Que é a boswellia serratia. Ou seja, o óleo, ele, quando é em contato com o ar, ele pode ficar endurecido, como é no caso aqui da boswellia, do olíbano, que é o incenso, tá? Mas ele não vira líquido. Ele vai se dissipando no ar, ele é volátil, né? Então, de sólido, ele se transforma em gasoso. Olha aí como é que é o negócio. Tá? E quando ele é colocado no calor, tá? Ele sofre o processo de destilação, né? Ele vaporiza. Tá? É o processo que a gente chama de destilação. Regras para o uso de óleos essenciais com crianças. Eu vou passar bem rápido, porque isso aqui está no paper, no próprio site da empresa, tá? Sempre supervisione as crianças durante o uso de óleos. Sempre dê a uma criança doses menores
de óleos essenciais do que daria a um adulto, no caso eu vou falar isso daqui a pouco. Dilua os óleos essenciais antes de usá-los. Essa diluição é básico, pessoal. Eu vou dar uma regra de ouro para você sobre a questão de diluição, para você nunca errar, tá? Dilua os óleos essenciais antes de usá-los em crianças para reduzir o risco de sensibilidade. Evite regiões sensíveis durante a aplicação, olhos, feridas, regiões íntimas e tal. Esteja ciente da exposição à luz solar, que possa levar à sensibilidade, principalmente com óleos cítricos, né? Os óleos cítricos podem desencadear, pela luz solar, uma reação e causar uma sensibilidade, irritação e, às vezes, um tipo de queimadura, tá? E mancha a pele. 6. Sempre guarde os óleos essenciais em um local seguro, fora do alcance de crianças. 7. Eduque-se como pai ou mãe. Sempre leia o rótulo e as recomendações do fabricante. Isso aqui é básico também, né? Tem gente, mas as pessoas querem a aula e eu estou aqui para dar essa aula, né? Porque nem tudo está no rótulo. Consulte o médico do seu filho antes de usar óleos essenciais, particularmente se houver algum problema ou dúvida relacionada à saúde. Bem, isso aqui é uma pegadinha, né? Esse conselho número 8. Eu, como pediatra, digo isso. Pessoal, eu não sabia nada de aromaterapia até alguns anos atrás, gente. Só quando comecei a fazer medicina integrativa, ortomolecular, foi que eu consegui descobrir o segredo dos óleos. Não se ensina isso na faculdade. Imagina uma mãe chegar com um pediatra raiz desse, que como eu era há muitos anos atrás. Cara, você sabe muito mais do que ele. A Adri sabe muito mais. Você que está aqui já vai saber muito mais do que ele, porque você está usando, você está estudando, você está ali com os olhos, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás, vou contar essa história aqui, e eu receitei um shake, assim, um produto proteico, há uns 20 anos atrás, para uma cliente. E aí ela foi falar para o médico dela, e o médico proibiu ela de usar aquele bendito produto. E ela veio desesperada, olha, ele proibiu isso e tal, e veio meio brava até comigo e tal, porque falou que isso pode fazer mal, não sei o quê, papapá. Um shake, né? À base de proteína de soja, vitaminas e minerais, fibras e tal. Tá bom. Eu morava em Belém, do Pará. E o cara era um médico até famoso lá. Aí eu disse o seguinte, aí eu escrevi uma carta para ele. Eu digo, eu quero que você mostre essa carta para ele. Que carta? Eu digo, eu vou escrever agora. Aí eu coloquei assim, senhor doutor, eu soube que a cliente me referiu que você proibiu ela de usar este produto. Aí eu coloquei o nome do produto. Por favor, colabore comigo. Você poderia escrever quais são os produtos, quais são os malefícios que este produto pode causar na minha cliente e se algum componente da fórmula, se são todos os componentes da fórmula que causam mal ou se são alguns. Atenciosamente, Douglas dos Santos Gomes, papapá. Tá bom. Ela olhou, eu digo, a senhora vai ter que levar isso para ele. E não é que ela foi lá com o médico depois, numa outra semana, e levou, né? Levou essa exposição, né? Levou isso para ele. Disse, olha, eu estou aqui com o produto, o meu médico lá, ele quer a sua colaboração, e disse, ele quer saber quais são os produtos aqui desse que está aqui no rótulo e tal, que faz mal para mim. Rapaz, o cara começou a suar frio, nervoso. Não, e ele quer que você escreva, ele está aqui, você poderia escrever aqui. O cara ficou louco, né? Se olha, e tal, e começou a falar bem. Foi uma vergonha imensa, né? Que ele passou. Então, quando a pessoa não sabe, ela tem que procurar com quem sabe, né? E no caso, o colega médico passou uma vergonha com a cliente, e eu falei para ela, olha, eu sei que ele é completamente ignorante em relação a esse assunto. Então, é difícil você pedir uma segunda opinião de alguém que desconhece completamente um assunto. Bem, eu espero que isso aí esteja bem claro, né? Sobre essa questão de pediatria ou qualquer outro médico, quando ele desconhece. Tá? E eu gostei demais desse slide aqui, que ele tem a lavanda, tem tantos óleos, meu Deus, tem a cúrcuma, tem rosas, tem... Uau, que slide bonito. Até eu gostei dele. Bem, e aqui está o nosso kit, né? Vou falar bastante dele.
com a lavanda, com o lemon, com o peppermint, com a melaleuca, com o frankincense. Bem, a princípio eu quero dizer, todos esses óleos que estão aqui nesse kit podem ser usados em criança, com todos os cuidados necessários, tá? Nunca se esquecendo de algo. Um recém-nascido, ele é muito mais sensível que um adolescente ou uma criança de 10 anos. Então, você que tem uma criança de 10 anos, uma coisa é usar um óleo para uma criança de 10 anos, outra coisa é usar para um recém-nascido. Por exemplo, o Deep Blue, você usar ele num bebê, meu Deus do céu, eu não recomendo, porque existem outras alternativas e dificilmente uma criança vai precisar de um Deep Blue. De um Deep Blue, tá entendendo? Tá? Mas esses outros produtos aqui, tem como você usar. Eu vou dar algumas dicas aqui e depois nós vamos tirar algumas dúvidas, ok? Tá? Principalmente porque nós estamos falando de que hoje? Nós estamos falando, não é de doenças raras, nós não estamos falando aqui de autismo, nós não estamos falando aqui de meningite, nós não estamos falando aqui de alguma doença complicada. O que não falta no mundo é doença complicada. Mas nós vamos falar do dia a dia, tá? E nós vamos falar de algo aqui que é especial, que é o orégano, né? O óleo de orégano, tá? O orégano, ele é antiviral, anti-inflamatório, antioxidante, antifúngico, digestivo. Ele melhora a saúde do aparelho respiratório, combate sinusite, elimina dor, fortalece o sistema imunológico, elimina verme, extermina micróbios. Então, o que eu quero falar aqui do orégano? Nós temos orégano na nossa lista, né, de produtos da empresa chamada doTERRA. Mas esse produto, ele é quente. Ele é um produto que não pode ser usado na pele diretamente, principalmente de crianças. Mas ele pode ser usado, tá, diluído. E ele com a diluição máxima. Eu tenho usado orégano principalmente para fungo, em crianças maiores. Em crianças maiores. Em crianças menores, aqueles problemas de crianças pequenas que dão no bumbum da criança, quando ela é recém-nascida, que faz xixi, e às vezes naquela umidade ela cria algum intertrigo, que a gente chama de intertrigo, aquelas dermatites que acontece assim no bumbum da criança, na coxinha da criança, a gente chama de intertrigo. E eu uso lavanda. Mas o orégano eu uso em crianças maiores para problemas fúngicos, sempre diluído com 3 a 4 gotas de óleo de coco. Óleo de coco. E uma gota só. Para cada região. Uma gota só para 4 gotas. Tá? E você dilui e aplica com todo cuidado. Em crianças maiores. Em recém-nascidos, saiba que quanto mais nova é a criança, mais sensível ela é ao produto, né? Inclusive a questão aromática, tá? Esse produto aqui, ele pode ser usado como antibiótico poderoso para a criança, tá? Como antibiótico poderoso. Eu vou falar os produtos que podem ser usados como antibiótico. Eu quero dizer uma coisa, a minha netinha nunca usou antibiótico, nem nunca usou anti-inflamatório, nem antitérmico, em 3 anos. Né? Uau! Ela é duro, ela é demais, ela é enorme, é uma garota grande, sabe? Ela é bem crescida, forte, né? Ela não é obesa e tudo. E gripa de vez em quando. Nunca se esqueça que uma criança normalmente vai gripar de 2 a 4 vezes no ano. Então, para você que é pediatra aí, saiba que você vai ter 4 consultas a 2 consultas, no mínimo, de uma mãe, que se você é pediatra, né? Isso brincando com a turma aí, que paga consulta particular, que tem o plano de saúde, sabe que vai procurar. Mas, na maioria das vezes, a criança está no peito, ela dificilmente vai precisar de produtos chamados remédios. Tá certo? Eu quero dizer algo para você. Criança que mama no peito, que só mama no peito, dificilmente vai ter um problema que vai precisar de remédio receitado pelo médico, tipo antibiótico, corticoide, esses troços todos. Dificilmente, gente.
tá? Só se for em caso de acidente e tal, aí já é outro problema, tá? Ou de uma infecção mesmo ali, poderosa e tudo. Mas até mesmo, por exemplo, aquelas bolhas que acontecem em criança recém-nascida, em crianças menores, tipo impetigo. Quem já ouviu falar de impetigo? Sabe o que é impetigo? Aquelas bolhas causadas por estafilococos que acontecem, o estreptococcus que acontece na criança. Pode ser porque a gente antigamente usava permanganato de potássio, estourava e a bolha pegava o permanganato de potássio, dissolvia numa água, ela ficava roxa e aplicava na criança. Você pode usar o orégano, você pode usar a melaleuca, você pode usar a lavanda. Sem problema nenhum, a criança vai ficar boazinha. Sempre limpando muito bem a mão da criança, porque essas bactérias, quando ela pega, ela leva para o rosto e pode o impetigo, né, ir para a face, para o olho, para outro lugar, se não for tratado. Muito bem. Então, falei um pouco do orégano. Ele é muito importante, seria um antibiótico poderoso, apesar que nós temos outros substitutos. Aqui eu vou falar de outro que precisa ter e saber bem usar no pronto-socorro da criança, é o peppermint. Pessoal, o peppermint, ele é antibiótico, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele ajuda a dar energia para a criança, sabe? Então, você vê que aqui ele é usado para gripe, para sinusite, para rinite, para dor de cabeça, para enxaqueca, para náuseas. Uma gota de peppermint com um pouquinho de óleo que você aplica na barriga de uma criancinha, excelente para náuseas, para cólica também na criança, usada no abdômen, olha aí. Como pode ser usada na cabeça da criança também para uma dor de cabeça, para gripe, no pescoço, sempre diluído 1:3. Se você diluir 3 gotas, uma gota do peppermint para 3 gotas do óleo de coco, você nunca vai errar. Apesar que ele pode ser diluído para 1 gota, para 2 gotas e para 3 gotas. Então, existem alguns óleos chamados quentes, como é o cravo, que eu não vou falar hoje especificamente dele, vou falar do On Guard, que ele tem o cravo, que também te dilui 3 vezes. Porque existem os óleos quentes, canela, cravo, orégano, são óleos quentes. Existem os frios e os quentes. Tá? Esses quentes, eles causam mais irritação na pele. Tá? Muito bem. Então, olha só, a criança que está com queda de energia, que ela teve uma gripe, está enjoadinha, começa aplicando no peitinho da criança, na costa da criança, diluindo sempre 1 gota para 3 gotas de óleo de coco fracionado, que a nossa empresa tem. Sempre que fizer um pedido, coloca o óleo de coco fracionado. Eu estava com um aqui, sumiu daqui. Tá? Para indigestão ele serve, olha aí. Quantas vezes uma criança tem um problema de dor de barriga, dor no estômago? No nosso kit tem 2 que podem ser usados com essa finalidade. É o Zengest, daqui a pouco eu vou falar ele, que é um mix de óleos para a área digestiva, e o peppermint, que ele cura a gastrite, ele melhora a dor, a má digestão. Olha aí, a má digestão. Às vezes não entra bem, pessoal. E eu quero dar uma dica aqui importante nesse assunto, porque nós estamos falando de doenças respiratórias, que é o que mais acomete a criança. Sem dúvida nenhuma, os problemas de pele, queda, né? E os problemas respiratórios é o que mais acomete a criança. E, de vez em quando, um distúrbio gastrointestinal. É o que mais acomete a criança saudável. E eu quero dizer algo sobre essa questão de febre e vômito para a criança. Como pediatra, né? Eu espero que as mães... Aqui eu paro um pouquinho de falar de óleo e eu quero falar com o pediatra. Olha bem, gente. A febre é uma defesa do corpo. O peppermint, ele não é. Ele é usado para febre, mas ele não é um antitérmico. Ele não tem o efeito da aspirina, da dipirona. Ele não tem esse efeito. Do Tilenol. Ele não tem esse efeito. Ele, na verdade, vai aumentar o sistema imunológico. Ele vai ajudar o sistema imunológico da criança a reagir
contra aquela doença, geralmente uma virose, tanto a nível intestinal, gástrico, como respiratório. Uau, Douglas, quer dizer, então... E a febre? Mas a febre, eu estou com medo, meu Deus, meu filho pode ter convulsão, isso. Na maioria das vezes nunca vai ter convulsão. E tem mais, eu fui dono de hospital e pediatra que atendi 14 anos de pediatria. Pessoal, eu nunca vi uma criança, quando ela é bem tratada rapidamente, mesmo ela tendo convulsão, ela tem sequela. Tá? E quando ela passa, aí tem métodos físicos que você pode usar para diminuir aquela febre que passa de 38,5, 39 graus. Como, por exemplo, você pega a água da torneira e coloca uma gota de peppermint e molha a criança, gente. Não precisa ser aquela água gelada para a criança ficar toda se tremendo, pelo amor de Deus, hidrata a criança. A febre nada mais é do que um recurso da natureza que Deus criou para matar bactérias, para matar vírus, para desinflamar o corpo, para curar a criança. E a mãe leva, às vezes, no pediatra, no médico de plantão, numa UPA, no pronto-socorro, sei lá onde. E a primeira coisa que o cristão faz, o que é que ele faz? Ele faz a antimedicina. O que é a antimedicina? Dá um antitérmico para baixar a febre da criança. Uhum. Pelo amor de Deus, pessoal, para com isso. Isso é a antimedicina. Mas, doutor Douglas, é assim que a gente aprende, né? Mas isso é a medicina convencional. Foi a medicina que eu aprendi. É impressionante. Que eu aprendi também na faculdade. Mas Deus é tão bom comigo que muito cedo, na medicina, eu fiquei cabreiro com esses negócios assim. É que Deus tem um projeto na minha vida que me já foi abrindo a minha mente. E eu, como lia muito e tudo mais, né? Eu sempre fugi um pouco, né? Eu sempre questionei muito os meus professores, né? Era o 01 da faculdade, tinha que questionar. Tinha que questionar. Desde a época do vestibular. E eu muito, né? Que quando a gente é o 01, que passa no vestibular como 01 e depois permanece na faculdade como 01, a gente é muito visado, né? Fazem muito propaganda com o nome da gente e tal, mas era a minha natureza, eu não tinha orgulho disso, eu só questionava, né? E eu lia, buscava procurar saber. Então, logo, eu fui descobrindo a antimedicina. Daí que Deus me colocou na ortomolecular e na integrativa, logo depois, para eu entender os mistérios das várias ciências que existem na medicina chinesa, na medicina japonesa, babilônica, e egípcia, e indiana, ayurvédica, e por aí vai. Né? E hoje nós temos a homeopatia, nós temos a acupuntura, nós temos todas as ciências hoje, bioenergética, todinha, biodança, cromoterapia, né? Tem muita coisa boa para a medicina para a gente curar. Imagina, por exemplo, você colocar uma música agradável para o seu filho dormir. Maravilha! Hoje nós temos aí o Spotify, está entendendo que tem bilhões de músicas, sei lá, e você escolhe a melhor para o seu filho e coloca lá, né? Coloca Alexa, coloca uma música para o meu bebê dormir tranquilamente. A Alexa, pá! Na hora, obedece. Eu não aguento esse vô moderno aí, que é o Dr. Douglas. É eu demais. sou um vovô moderno, cara. Não, olha, quando eu fui cortar meu cabelo esses dias, o meu cabeleireiro já estava a Alexa lá tocando uma música que estava me deixando irritado. Eu digo, Alexa, para! Coloca uma música tal, até dos Beatles. Eu digo, olha, aí eu escolhi uma música boa dos Beatles que eu gostava, eu mandei tocar. Aí os caras riram tanto, né? É um vovô moderno. Muito bom. Não, pensa. Não, mas a gente tem que ensinar. Eu tenho ensinado muita gente, né, aqui e tudo, mas não é fácil essa antimedicina que está dentro dos cursos de medicina, meu Deus, e agora uma facilidade enorme, né, de cursos fora do Brasil, na periferia do Brasil toda, meu Deus do céu, é loucura. Naquela época a gente estudava muito, né? Muito mesmo. Era 24 horas estudando, era uma loucura. Muito bem. Então, eu vou falar então da febre, né? Pessoal, nós temos recursos. A melaleuca, ela é boa para
para febre. O peppermint, que é o que mais a gente usa, ele é fundamental para febre. Você usa, por exemplo, a criança está com gripe. Só de você colocar uma gota, 3 gotas de óleo de coco fracionado, aplicar uma gota em cada pezinho da criança, pronto! Dentro de segundos está na corrente sanguínea da criança. Está entendendo? Outra coisa, pessoal, vômito de criança. Se a criança está vomitando, deixa ela vomitar, pelo amor de Deus. O vômito é uma defesa. Depois que ela vomitou, calma, não força a barra para ela comer nada. Uhum. Exceto se ela está no peito, aí deixa ela tomar o leite do peito. Mas, como eu falei, criança que está no peito, dificilmente, mas muito dificilmente vai precisar de remédio. Tá entendendo? Ela vai precisar dos óleos essenciais, da natureza, do calor da mãe, do pai, né? De uma música agradável, né? De um paninho morno, gostoso, tá? De uma aguinha de coco, tá? Então, você hidrata a criança, dá um sossego. Por exemplo, vou dar um exemplo aí para as mamães. Quem aí dos papais e das mamães que ainda não tomou assim aquela água que passarinho não gosta de beber, que um determinado candidato gosta aí. Aí o que acontece? Olha só, aí tem ressaca, ou então dá vontade de vomitar alguma coisa. Quando vomita, parece que a dor de cabeça, a enxaqueca passa, o mal-estar passa. Você observou como isso acontece? É porque o organismo não queria aquilo ali. O organismo não queria. Então, deixa a criança vomitar. É igual, por exemplo, a criança está com uma cólica. A cólica é uma forma de defesa, né? São movimentos do intestino, né? Da musculatura intestinal com o objetivo de levar adiante o bolo fecal. Por uma bactéria, algum sanduíche, a criança comeu alguma coisa que no shopping, ou deram um doce para a criança que estava contaminada, é muito comum hoje os doces ficarem semanas na casa, meu Deus. Você sabe que quanto mais uma comida ela foi feita há muito tempo, pior ela é para a saúde, né? O ideal da alimentação da criança é aquela que é feita na hora e é dada para a criança. A mesma coisa, uma alface que você tira agora do pé e tudo, ela está toda a energia vital, né? Aquela alface guardada num armário, ela vai perdendo os nutrientes. Então, vamos considerar o seguinte, que uma criança está com cólica. Você usa os produtos, o Zengest, por exemplo, que daqui a pouco de novo vou falar dele, e usa ele 1 gota ou 2 gotas na barriguinha da criança e vai fazendo massagens no sentido horário, né? Começando pelo lado direito, vai subindo, né? Que no tamanho, no sentido do intestino grosso, e aí vai ajudando o bolo fecal a evoluir, a sair. Se tiver uma infecção ali naquele intestino, vai ser eliminado. E tem mãe que dá, sabe o quê? Buscopan. Paralisa o intestino da criança e acumula bactérias dentro do intestino da criança, que eram para ser eliminadas. Em vez da criança eliminar aquela bactéria em horas, ela vai levar dias para eliminar aquilo. Você faz a antimedicina, você faz aquilo contra a natureza. A natureza está querendo cuidar, está querendo tratar, está querendo eliminar, ou pelo vômito, ou pela diarreia. Uhum. E você paralisa o intestino da criança. Ô, doutor Douglas, e essa diluição do peppermint de 1 gota para 3 de óleo de coco fracionado, pode ser do peppermint ou do Zengest para cólicas, por exemplo, a gente pode usar no bebê recém-nascido também? Pode. Com essa massagem? 1 gotinha é suficiente. Como eu falei, 1 gota para criança recém-nascida é uma gota excelente. Não vai causar superdosagem, nada disso. Sabe? E tem mais. Age no sistema nervoso da criança, porque a pele, ela tem 90% do sistema nervoso autônomo. Olha aí como é que é isso interessante.
Você pode não estar entendendo direitinho o que eu estou falando de sistema nervoso autônomo, né? Eu estou falando assim uma coisa simples para mim, mas às vezes você pode não entender. É que nós temos 2 tipos de sistema nervoso. E o autônomo é aquele que controla automaticamente os batimentos cardíacos, o movimento intestinal, o movimento do estômago, tá? Isso a gente chama de autonomia, é autônomo. Você não precisa dar ordem para ele fazer. Aquilo ali é diferente do movimento com o braço, que eu estou fazendo aqui, movimentando o meu braço, eu estou dando ordem, eu vou mexer no braço, estou comandando. Não é o sistema nervoso autônomo, é outro. É o motor. Então, o que eu quero dizer, que você coloca, já vou chegar lá. Então, para indigestão, peppermint é bom, para infecção urinária, para câncer, melhora a circulação, melhora o mau hálito e a dor de garganta. Ah, sobre essa questão de mau hálito em criança. Pessoal, é o que a gente chama de halitose, que é o mau hálito na criança. Olha bem, a mãe, ela é responsável pela saúde do bebê, juntamente com o pai. Mas, geralmente, a mãe fica mais em casa, cuida do bebê. E ela, às vezes, a criança come, a criança está aborrecendo ela por alguma coisa, que é isso, que é aquilo, ela, para acalmar, ela transforma a criança numa comedora automática, 24 horas de comida, né, de xilito. Pelo amor de Deus, nunca dê xilito para o seu filho, pessoal. Aqueles biscoitinhos, aqueles ensacolados ali, cheio de gordura trans. Tem gente que dá miojo para o filho, miojo, pessoal. Pelo amor de Deus! A mãe que faz isso, eu não tenho como dizer o nome dela, meu Deus. Que ela faz isso. Ela não sabe preparar um suco com cenoura, né? Com couve, com limão, com laranja, misturar com um pouquinho de abacaxi, fazer um suco de frutas gostoso, né? Ela não sabe preparar um leite de coco para dar para a criança, sabe? E ela fica dando leite de vaca doidado para a criança. E a maioria das crianças, elas não foram treinadas, não foram criadas, o DNA delas não é apropriado para elas tomarem leite de vaca. Leite de vaca é para o bezerro, né? A criança foi feita para mamar o leite da mãe, que é o alimento mais perfeito e mais importante da face da terra, é o leite materno, que ele prepara a criança para uma vida toda. A maioria dos seres humanos que são alérgicos, têm problema digestivo, eles começaram a tomar leite de vaca, que é aquele leite lá daquela empresa, que começa a dar desde cedo. Né? E a pior ainda é dar leite para as vovós, dizendo que o cálcio está no leite. Eu nunca vi uma vaca para ter cálcio, para produzir osso forte, nem um boi, tomar leite. Ela come capim. Isso é um absurdo. Né? Imagina, eu nunca vi um cavalo que tem osso ali cheio de cálcio. Está entendendo? Comer cálcio. O organismo tem a capacidade de comer alguns minerais, dentre eles o magnésio, e transformar em cálcio dentro do corpo. Isso a gente chama de transmutação biológica de baixa energia. É um negócio quântico, é um negócio que acontece da química bem avançada dentro do corpo, é uma inteligência do organismo que faz isso. Mas a maioria das pessoas não sabe disso e começa a inventar mentiras. Na verdade, é o mercado que inventa mentiras e a propaganda bate igual como nós vimos durante a pandemia, nego, tem que usar máscara. Que desgraça! A maior desgraça que tem é usar máscara. Tá entendendo? E até hoje eu vejo mães colocando máscara nas crianças entrando no consultório. Eu digo, mãe, o que foi que houve contigo? Tá com algum problema, mamãe? Hein? Não, loucura, cara. Pior, marmanjo, ainda eu vejo marmanjo de 15, 16 anos usando. Nunca vi um cara desse morrer desse corona aí. Tá? Absurdo, pessoal. Então, é muita antimedicina que a indústria farmacêutica, que ganha trilhões, para ela pagar uma TV aqui brasileira, aí, para elas é a mesma coisa que dar mais bola de R$2 para um cara ali na porta do banco. Tá entendendo? Eles se vendem por isso, e é por isso que eles ficam 24 horas batendo isso aí. Vai falar de óleos essenciais dessas TVs, eles não deixam, só querem falar de remédio, remédio, remédio. Muito bem, já falei disso aqui, mas eu estava falando do mau hálito da criança, a mãe é responsável por limpar o dente da criança, não ficar dando comida toda hora para ela.
mas a mãe quer calar a boca das criancinhas, às vezes ela quer uma atenção, ela quer brincar, e a mãe só quer saber de ficar no celular, de ver Netflix, de ver não sei o quê, e não quer brincar com a criança. Olha que desgraça. Façam como a nossa mãe essencial, mor, chamada Adriana Brancaleon, e o pessoal que está aí assistindo. Pelo amor de Deus. Faça isso. Tem que brincar com as crianças. Criança gosta de brincar. Ontem a minha neta veio aqui, a minha esposa teve que ficar 1 hora com ela, brincando com ela de viagem. Ela disse, para onde você viajou, vovó? Ela disse, eu fui para Portugal. Portugal e para a Espanha. Ah, então eu quero viajar para lá. Aí ela pegou as malas, nossa, da viagem. Vamos viajar. Aí tá bom, vamos viajar. Pega o passaporte. Aí ela aprendeu sobre passaporte, aprendeu sobre como chegar no hotel, fazer o check-in. Aí o meu filho, né, que era o ajudante do hotel, eu era o dono do hotel, e tinha que dar, cadê a minha chave do meu apartamento? Como é que faz isso? Não, foi loucura, cara. Ela nunca tinha passado por uma dessa, né? Então, ela chegou na casa dela falando para a mãe dela, provavelmente, dizendo, mamãe, a vovó me ensinou, viajamos, fomos para a Europa, né? Eu me hospedei no hotel, o ajudante, que era o dono dos filhos, tá entendendo como é que é? Não queria carregar as malas. Aí eu dizia, ajudante, pega as malas da Ariela. Né? Então tem que brincar com as crianças, pessoal. A criança sonha e tudo mais, e aquilo já nunca mais vai sair da cabeça dela. Inclusive, ela já sabe todos os olhos que ela tem que usar em caso de qualquer coisa que ela tenha. Ela sabe quando ela vive com a canela lascada toda, né? Tudo que ela é demais. E ela, né, fica toda roxa. Então, ela já sabe que é a lavanda, a melaleuca, que ela vai e passa. Ela já sabe que o Zengeste é para dor de barriga e por aí vai. Olha aí a lavanda. Isso aqui é para a mãe que tem aquele filho que não para, né? Que às vezes não consegue dormir e tal. Porque hoje nós estressamos nossas crianças com o celular. E elas são. O celular virou a babá da criança. E ela como o sono ele vem depois que você acalma a sua mente. Né? Por exemplo, nós, adultos, o que é que nós temos que fazer para poder dormir? Sair da nossa live aqui, da nossa masterclass, vai ler uma poesia, vai ler um livro calmo, tranquilo, vai ler a Bíblia, vai ler algo bem calmo, desliga a TV, ou vai escutar uma música, vai orar, vai rezar, vai fazer alguma coisa assim, vai acalmando a mente, né? Se preparar para dormir. Mas nós queremos que a criança durma na marra. Então, prepara um ambiente para a criança, pessoal. Mas mãe, às vezes, é insana, ela quer. Aí agora, na hora de dormir, ela começa a gritar com a criança. Aí é que a criança não dorme mesmo. Aí ela vira o bicho. Ela diz, ai, meu Deus, dormir deve ser algo muito, muito ruim, porque a minha mãe está me mandando dormir, deve ser um bicho papão, deve ser alguma coisa ruim aí. Não, aí você tem que contar uma história para ela. Né? Então, eu tenho uns livros, nós compramos um bocado de livro, né? Para Ariela aqui, então tem a história da Branca de Neve, com os 7 anões, aí tem umas 300 histórias, aí gastei uma grana comprando livro para ela, para contar as histórias que eu já não sabia, de algumas histórias, né? A gente já desaprende, né? Depois de muitos anos, a gente desaprende, eu tive que já comprar. E aí a lavandazinha, quando você vê, ela está dormindo. Dorme, entra num sono profundo, e olha aí, a lavanda. Se você coloca no quarto da criança o difusor com a lavanda, pessoal, você não sabe o poder que tem a lavanda usada no difusor, no lençol da criança. É muito forte, porque não existe meio mais sensível, mais forte de ser usado óleo essencial que não seja o inalatório. E através da difusão no ambiente. Uau! Eu pensei que fosse bebendo, eu pensei que fosse passando. Não, tem essa maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, a inalação no ambiente, criando aquele ambiente todo, aquilo é muito forte. É muito forte. Então, você pode fazer dessa maneira.
tá? Eu penso que o teu difusor para a criança é fundamental. Não tem como você, sendo uma mãe essencial, viver sem um difusor no quarto das crianças. Está entendendo? Fundamental. Aprender a contar história, aprender a fazer massagem na criança, nos pezinhos, está entendendo? Como eu falei, o sistema nervoso autônomo, a sensibilidade da criança ao toque é fundamental. E a criança precisa do toque do adulto, do beijinho, do carinho, isso aí é fundamental. Mas a lavanda ela serve para ferimento, para alergias na pele, e ela combate tudo isso aí que nós falamos, ansiedade, depressão, tudo mais. Eu tenho tido sucesso muito grande com a lavanda, tá? E todas as mães. Eu creio que o peppermint e a lavanda, esses dois aí, se você tem esses dois, eu acho que você já tem 90%, sabe? Do que você precisa. E o brief? O brief, esse aqui, é quando a coisa pega um pouco mais, ele já é uma mistura, né? Ele já é uma mistura. Olha aí. Cardamomo, hortelã-pimenta, eucalipto, tea tree, que é o melaleuca, limão siciliano, ravensara. Então, ele melhora. Olha só, ele tem substâncias aqui que melhoram o estado emocional da pessoa, porque toda pessoa que está com problema respiratório, pode ser asma, pode ser gripe, e a pessoa fica abalada um pouco. Você já observou que quando você não consegue respirar direito pelo nariz, você fica nervoso? A criança também, pessoal. Ela fica agoniada, ela começa a chorar. Ela pensa até que ela vai morrer, ela se sente mal. Uhum. É verdade, pessoal. Ela pode não falar, mas ela fica com medo. É por isso que aqui, por exemplo, o Ravensara tem essa função. Laurel, hortelã-pimenta, eucalipto, tea tree, melaleuca, limão. O limão siciliano é muito importante, o limão aqui. Então, isso aí é para asma, sinusite, bronquite, rinite alérgica, gripe, congestão nasal, tosse. Como é que eu uso? Vamos considerar que já uma criança um pouco maior. Não é aquela recém-nascida, não é aquela criança pequena. Aquela que já tem de 1 ano em diante, tudo que ela... Pega uma gota do brief, coloca num pouquinho de mel, mistura, uma colherzinha e dá para a criança. Dá 4 vezes no dia isso aí, 5 vezes no dia, até 6 vezes no dia. Para ela ir chupando devagarinho. Então, ele vai atuar localmente toda essa região e ele vai se difundir por dentro da garganta, passando pela tuba auditiva, tá? Pela tuba auditiva, é. E vai até o pulmão também, da criança. Olha aí, todos esses elementos aqui. Você pode fazer isso. Eu fiz muito isso durante essa epidemia que teve aí, né? Fiz muito isso aqui para adultos. A partir de qual idade, doutor Douglas, mais ou menos, seria indicado? Não, ele já é indicado desde recém-nascido. Você pode usar. Mas para ingerir com para ingerir a partir de 1 ano melzinho? de idade, você já pode fazer isso em 1 aninho. Já pode fazer isso para ele. Tá? Você pode fazer isso numa boa, que não tem problema nenhum. E a criança vai se sentir muito bem. Tá? E tem um efeito. Agora, pode usar no peito? Use no peito. Também 1 gota de diluir, 3 gotas de óleo de coco, e aplica no peito e aplica na costinha. E pode usar no pé. Para o aparelho respiratório, o peito, o pescoço, a costa e a planta dos pés é fundamental. Não se esquecendo que quando você usa na planta do pé, ele age em todos os órgãos do organismo, no todo o organismo. Porque o pé, o nariz e a mão e a orelha tem todos os órgãos lá, tem um mapa de todos os órgãos do corpo. Tá? E é importante ativar todas as defesas, porque aqui, esse brief, ele vai ajudar o organismo a matar os micróbios, ele vai melhorar o sistema imunológico todo. E essa fórmula é trabalhada sinergicamente. Né? Então, a sinergia entre os... Então, os cientistas da empresa, eles fizeram isso aí de uma forma apropriada. Você pode usar.
O doutor Douglas, tem umas perguntas aqui no chat. Eu, na verdade, não queria entrar agora para não interromper, mas é algo que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque, de fato, todo pediatra praticamente 99% diz que criança abaixo de 2 anos não pode consumir mel. E aí, o que eu vou dizer, que eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errada, é que isso é uma coisa de antigamente, quando o mel não tinha um processo, quando o mel, né, não tinha procedência. Hoje, se você compra um mel puro, que você sabe a procedência, né, que é algo que você não vai comprar o mel da beira da estrada e dar para o seu filho de 1 ano, né? Mas eu vejo muita gente com medo e o mel é um poderoso remédio natural. Estou certo ou estou errada, doutor Douglas? Olha, eu vou lhe dizer, o mel, ele só, pela sua própria natureza, ele é um elemento terapêutico. Existe uma disciplina integrativa que tão forte quanto a aromaterapia, que já foi aprovado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. A aromaterapia foi aplicada entre as 29 práticas integrativas. Da mesma forma que a aromaterapia é uma das 29 práticas integrativas, a apiterapia também ela é uma prática integrativa, tá? Então, desde 1 ano de idade, na Índia, na China, e nos povos de antigamente já usam, porque, olha bem, os produtos da abelha, tá? Principalmente o mel e o própolis, tá? E aquela própria estrutura que forma a colmeia, ela é usada como remédio. Você vê, por exemplo, que a colmeia ela não é atacada por bactéria, nem por vírus, nem por fungo, por causa do quê? Do própolis e do próprio mel que tem suas defesas. O própolis, eu uso em crianças de 1 ano e até menos de 1 ano, eu uso e faço uma mistura, sem problema nenhum, o própolis. Hoje não é o nosso objetivo falar desse aí, mas eu tive que falar da mistura, porque o mel ele tem que ser usado com uma substância gostosa que a criança vai aceitar. Dilui. E, por exemplo, meia colherzinha, isso não é problema nenhum. Tá, Irene? E tem mais o detalhe. A criança de 1 ano, ela já come banana, ela já come amassado, ela já come papa, ela já está nos semissólidos, tá entendendo? Desde os 6 meses de idade, ela já está nisso aí. Quando começa a nascer os dentinhos, essa mesma criança já no peito, tá? Já se pode a mãe já ir experimentando de colher alguns alimentos pastosos, amassados, viu? E ela não vai deixar o peito, porque ela só sai do peito se você começar a dar leite de mamadeira para a criança, porque é muito mais fácil a mamadeira, o bico da mamadeira tirar. Não vai ter problema nenhum. Porque a criança tem que ser ensinada. Então, a partir do momento que ela começa a nascer os dentinhos com 6 meses, você pode já começar experimentando, vai dando uma frutinha e ela vai gostando disso aí. E ela vai aprendendo. Tá? Sem problema nenhum. Pessoal, eu só sei o seguinte, que ao longo da minha vida, com a medicina eu sou da época em que diziam que o médico ortomolecular, quando eu comecei isso em 94, diziam que o médico ortomolecular era curandeiro, era mago, era bruxo, era isso, era aquilo. Não, vocês não têm ideia. Muitas de vocês talvez ainda não fossem nem nascidas. Mas era uma loucura o que os próprios médicos, pela ignorância, né? Os conselhos e tudo mais, o que eles fizeram contra a própria medicina. Né? Você vê as faculdades de medicina, elas não têm determinada disciplina, mas antigamente tinha, elas foram vendidas. Elas se venderam ao sistema. Há todo um sistema. Tá entendendo?
Você não viu aqueles 2 remédios que Mas olha, doutor Douglas, é uma coisa que eu reparo que é muito mais macro do que isso, né? Por exemplo, quando o João Pedro nasceu, meu primeiro filho, eu comecei a frequentar uma pediatra homeopata. E ela sempre foi muito coerente, assim, né, com a linha dela, né? Então, às vezes ele tinha um probleminha de pele, um grosseirinho na pele, assim, ela indicava uma pomada natural para passar. Enfim, sempre tentando uma babosa. trazer soluções naturais. O próprio mel, ela indicou a partir de 1 ano, né, com cautela, né, como eu disse, porções pequenas, não vai Sim. pegar a fruta da criança e encher de mel, não é isso, Sim, né? não, nada disso. Já que a Mas fruta é açúcar, né? sim, não. E aí muitas mães, amigas minhas, quando tinham filhos, me pediam indicação de pediatra e eu mandava direto nela. Só que ela é uma pessoa que não é aquela pediatra que fica alisando a mãe, sabe? Acolhendo. Ela vai na solução. Qual que é a questão? A solução, vamos fazer um preventivo e coisa e tal. E aí, quando o Gabriel nasceu, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra pediatra, uma querida, uma profissional excelente e tal, mas o Gabriel, com assim, 2 meses de vida, ele teve um grosseiro aqui na pele, na sobrancelha. E ela me indicou uma pomada com corticoide. E aí eu assustei na hora, eu falei, nossa, doutora, mas ele tem 2 meses, pomada com corticoide dela, não, mas é uma quantidade muito pequena, né? E eu falei, não, eu não vou fazer isso. E voltei para a pediatra antiga, né? E para soluções naturais. E aí, muitas mães que vinham me pedir indicação, eu já falava, essa tem esse perfil e essa tem aquele. Doutor Exatamente. Douglas, 100% das mães iam para a alopata porque ela era acolhedora. Então, além de uma questão de propaganda, né, que vem sendo implementado há muitos anos, né, essa medicina curativa, tem também uma insegurança muito grande das mães, né, de buscarem informação e entenderem que o pediatra ele não está ali para te acalmar, para te acolher. Se quiser, você pode procurar um psicólogo, você pode falar com seu marido. O pediatra ele vai olhar ali como melhorar a saúde do teu filho. E se Exatamente. for somente através da alopatia, né, a gente tem que questionar. Pelo menos é a minha visão, né? Com certeza você tem total razão. Você tem total razão. A criança, quando ela é criada do jeito que nós falamos aqui, sol, água, leite de peito, carinho, tá entendendo? A natureza, as frutas, legumes, verduras, sabe? Alimentos feitos na hora. Tudo isso vai fazer com que ela dificilmente precise de um remédio, né? Dificilmente precise de um remédio. Agora, o problema é quando ela começa, às vezes, ser educada erradamente pelos avós ou pelos vizinhos, na escola, às vezes também tem, né? Os aniversários. O aniversário é um problema sério, né? Porque só tem lá o que? Doce e refrigerante. Que tem. Você não vai encontrar uma salada de uma criança de 1 ano, de um aniversário de 1 ano, 2 anos, e sai uma contrassenso. E a criança come demais, é um absurdo, pessoal. É a anti-educação. É a deseducação. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Nós estamos num mundo muito complicado, nós estamos vivendo atualmente isso aí, inclusive politicamente, né? Nós estamos vendo isso, a degeneração da família e de princípios ligados à saúde física, emocional, mental, esse problema de sexo, né? É um problema muito sério, sabe? De identidade, tudo. Nós estamos acabando com as pessoas, né? Estamos acabando com as pessoas, com as famílias. Na verdade, o objetivo todo é esse, né? Então, eu creio que nós aqui das mães essenciais, sabe, nós temos que nos educar, tirar nossas dúvidas, sabe, e caminharmos juntos assim. Essa empresa, ela e essa ciência que é a aromaterapia, ela veio trazer de volta
a discussão sobre o uso das substâncias da natureza, como indicado o Criador desde sempre. Desde sempre. Então, eu creio que, para nós, está sendo algo assim muito maravilhoso, sabe? É isso. Sem dúvida. Olha aí o óleo de melaleuca, para que ele serve. Isso aqui é para corte, ferimento, né? Vírus, bactérias e fungos também. Às vezes, entre os dedos. Recomendo para as mães sempre que dá banho na criança, tá? Enxugar bem, pé, né? E toda vez que a criança calçar o tênis, coloca a meia, né? Que a criança sua. Aí mistura a umidade com o resto de pele da criança que ela elimina, né? As células que descamam da pele. Aí vai, aquilo ali é um meio de cultura para fungos, bactérias e vírus. Então, enxuga bem, lava bem, aplica óleo no pé da criança, né? Dilui bastante no óleo de coco. O próprio óleo de coco, ele mata fungo, né? Hoje, por exemplo, eu atendi uma criança. Hoje foi um dia de pediatria, né? Eu atendi uma criança hoje que ela tinha um problema de freio na língua, né? Que não era aquele freio que precisava cortar, né? Que eu fiz muito isso na época do hospital, tem que, quando atrapalhava a criança, colocar a língua para fora, a criança já de 2 anos, e o pintinho da criança, né? Que ele estava saindo o prepúcio assim da glande e que saiu um pouco e feriu, né? Porque é muito fino. Aí eu pedi para passar o óleo de coco ali, lavar bem e tudo, não estava infeccionado, só estava irritado um pouquinho e resolveu o problema ali. É isso aí. Mas às vezes você vai assim no pediatra, né? E às vezes ele tem condutas um pouco diferentes. Olha só para que serve a melaleuca. Aftas e herpes labial, pé de atleta e cândida, dor de garganta e amígdala, caspa. Até para caspa tem, ó, sarna e piolho, a infecção de ouvido, né? Eu só uso melaleuca e eu já usei a melaleuca, sabe em quê? Uma infecção de ouvido de uma criança e com o cotonetezinho, a mãe ia lá e diluído num pouquinho de óleo de coco e ela colocava só no ouvido externo, bem aqui, nessa região. Tá? A infecção de ouvido tem que ser vista pelo pediatra, em que ele examina com otoscópio, né? A gente tem um otoscópio e vai lá, olha e vê como é que está a membrana do tímpano, vê tudinho, tá? Senão tem outros procedimentos. Acne. Eu, como pediatra, eu não descarto você ter o pediatra, você tem que ter o pediatra. E como a própria empresa recomenda, tá? Mas, como eu falei, você tem que ser como a nossa mãe mãe essencial Mor, Adriana, você tem que ser inteligente, buscar informação e procurar aquelas pessoas que, como é o caso dela, que foi atrás da profissional ideal para o filho dela. Infecção de ouvido, acne. Olha, a acne é muito importante, a melaleuca, principalmente para adolescente. O pediatra, ele trata desde o recém-nascido até o adolescente. Então, olha aí. Bronquite, resfriado e gripe. Você sabe que a maioria das crianças que vivem encatarrada, é o chamado, tem criança que é criança molhada, né? Criança que vive, ela produz muito muco. Essa criança é atópica, né? A gente diz que é atópica, alérgica, é atópica, tem atopia. Na maioria das vezes, essa criança está tomando leite de vaca. Está tomando leite de vaca, desde pequena. Tá? Tem que orientar. Na dúvida, tira o leite de vaca e tira o glúten. Zengeste, olha aí. Tem gengibre, hortelã. O zengeste é o coringa da área digestiva. O coringão. Olha aí. Azia, gastrite. E fala aí quantos minutos eu já tenho, Adri, que eu não estou contando o tempo aqui. Doutor Douglas, a gente já estourou o nosso tempo já faz 15 minutos. Uau, pelo amor de Deus, eu já vou acabar. Mas está tão bom que eu não quis te interromper. Isso aqui, ó, a gente teve só tivemos somente umas 12, 15 pessoas que saíram, mas o pessoal está firme e forte. E aí, quem for assistir a gravação e não tiver tempo, divide em 2 partes. Depois eu quero ver aqui como é que eu paro a gravação. Não, aí quando a gente for finalizar, eu te falo. Tá.
Azia, gastrite, diarreia, parasita. Como é que está em questão do cronograma? Ainda falta 50%, 80%, Não, eu vou 20%? acelerar um pouquinho. Depois a gente pode repetir futuramente, a gente pode fazer. Olha o Zengest aí. Esse aqui eu já falei dele, né? Para dor de barriga, para gastrite, para azia. Uma gota aplicado sobre o abdômen. Quando a criança é maior, 10 anos, 11 anos, 12 anos, uma gota num copo d'água 3 vezes ao dia. Antes do café, do almoço e do jantar. Excelente. Porque criança também tem gastrite, criança também tem diarreia. Então, você coloca uma gota num copo d'água. E pode dar para a criança. E a criança é menor, 2 anos, 3 anos, coloca uma gota num copo d'água e pede para ela ir tomando devagarinho. Toma 2 goles agora, daqui a pouco dá um pouco mais. Basta aquilo ali, é suficiente. Sabia? Vai dando aos pouquinhos para ela. No caso de vômito também, doutor Também, Douglas, no caso na de vômito. criança que vomitou e você percebe que ela não tá doente, né? Não foi um vômito provocado por uma questão de doença. Vomitou, deve ter comido alguma coisa, enfim, daí também pode usar essa estratégia. Sim, 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 sim. Pode ser feito desse jeito. Vai ajudar a matar micróbio, vai ajudar a melhorar a defesa do estômago e do intestino, e inclusive melhora a flora intestinal. Olha aí, que é básico de tudo. Um dia eu vou falar para vocês sobre flora. A gente vai precisar de um tempinho. Ô, doutor Douglas, e no caso de gestantes? Gestantes com que tenha aquele mal-estar, eu, graças a Deus, não tive. Pode usar, sem problema. Pode ingerir. Pode ingerir, que não vai dar problema nenhum. Não vai dar problema nenhum. Nem problema para o bebê, nem para a gestante. Sem problema nenhum. Pode dar, tomar 3 vezes ao dia, numa boa. Olha aí o frankincense. Para a criança, para melhorar a inteligência da criança, o comportamento da criança. Às vezes, criança tem TDAH, que dá um diagnóstico da criança errado e tal. A criança é muito... Não, faz o frankincense. Aplica no alto da cabeça da criança uma gota, né? No alto da cabeça da criança, na planta do pé. Isso aqui é muito importante para o comportamento da criança, para o cérebro da criança. E é anti-inflamatório por excelência, gente. Um dia eu vou falar sobre o frankincense para a criança, porque aí vou falar sobre ele. É muito importante. E por que tu acha que Jesus Cristo, recém-nascido, recebeu o frankincense de presente? O incenso e a mirra, hein? Por que tu acha, Adri? Nada acontece por acaso. Esse aqui é o rei dos óleos. Ele é anti-infeccioso, ele é anti-inflamatório. E ele melhora o ambiente espiritual. Ele é ótimo, ele é usado demais o incenso em cerimônias religiosas, em todas as religiões. E ele é bom para o ambiente espiritual, para acalmar o ambiente, para elevar a gente assim, é o ambiente. Um dia eu vou falar sobre incenso, mas você já tem a dica aqui. Olha aqui a gente já pode marcar, doutor Douglas, qual vai ser a próxima aula, Vamos que marcar, o pessoal está adorando. Olha só, o OnGuard, né? Tem canela, eucalipto, alecrim, cravo. Ele mata germes, patógenos, fungos, parasitas. A gente aplica no local, o OnGuard. Pode ser usado também para fungos e parasitas, sempre diluindo 1:3, que ele tem óleos quentes aí, tá? Ele é usado para infecção viral, infecção por fungo, resfriado comum, vírus de Epstein-Barr, defesa para suporte imunológico. Imagina se todo dia você pegar uma gota, aplicar no pé da criança desde que ela nasce, do OnGuard. Aí que ela não vai gripar mesmo, aí que ela não vai ter problema nenhum, né? Para garganta inflamada, faça gargarejo com água e engula. Olha aí, pega o OnGuard, coloca e pede para a criança maior fazer gargarejo, está doendo a garganta, para na hora de doer. Na hora. E pode tomar uma cápsula para crianças maiores. Tá? Mistura bem. Olha aí, garganta inflamada, faça gargarejo com água e engula. Para herpes, para verruga, né? Criança pega muito isso de verruga, né? Aplique diluído na hora afetada. Então, pega o OnGuard, dilui em 2 gotas ou 1 gota de óleo essencial e aplique em cima. Quando é adulto, eu uso só uma...
eu pego um pouquinho assim, um estiletezinho, pego assim um palito de dente, toco na gotinha e coloco em cima da verruga, pronto, morreu. Acabou o problema. O On-Guard é excelente, pessoal, para doença de repetição. Bem, ficamos por aqui. Ah! Né? Essa aqui é a doutora Clélia, né? Que me acompanha em todas as paradas, né? Para tudo quanto é lugar. Ela está ali no quarto, ela está escutando daqui, que ela fica ligada. Ok? E eu aguardo as perguntas futuramente de vocês durante a semana, Adri. Você compila todas elas aí para a gente se preparar. Que essas mães, elas fazem cada pergunta, que criança diz cada uma, e mãe pergunta cada uma, que não é brincadeira. Muito É obrigado, verdade. viu, O doutor Douglas, o senhor gostaria que a gente abrisse uma caixinha de pergunta lá no seu Instagram para pode abrir responder uma essas caixa de pergunta, perguntas? isso? Pode ser? Pode. A gente pode, o senhor pode abrir uma caixinha de pergunta, ó, o Instagram dele está aí, galera, o Dr. Douglas Gomes, tá? O WhatsApp dele disponível também, ó, que maravilha. Não vamos encher ele de pergunta que a gente consegue resposta fácil, hein, gente? Vamos usar a inteligência e o tempo do Dr. Douglas aí de forma inteligente. Mas as perguntas que estão no chat aqui, a gente pode mandar lá no Instagram. Assim a gente também dá a oportunidade de movimentar, engajar com o Instagram do Dr. Douglas para que ele tenha um alcance maior e consiga aí também impactar outras mães que não puderam estar aqui com a gente. Dr. Douglas, eu quero te dizer que tivemos recorde de audiência ao vivo no seu Zoom, e eu não tenho dúvidas que isso é devido àquilo que eu falei no início, a tua disponibilidade em falar, em compartilhar, a tua energia, o teu bom humor, o teu alto astral, isso é contagiante. Você é aquele tipo de pessoa que a gente quer ter perto sempre, né? Que inspira demais. Quem está perguntando se vai ficar gravado? Sim, Dr. Douglas está gravando. Sim. E vai ficar assim que a gente tiver. Tem gente aqui pedindo para entrar na sala agora. Ô, gente, chegaram atrasado. Vamos assistir agora a gravação. Não para de chegar, gente. Então, a gravação ela vai ficar disponível em breve no YouTube do Bruno. O Dr. Douglas tem canal do YouTube também, Dr. Douglas? Eu tenho, mas eu não estou usando atualmente. Mas eu tenho, sim. Tá, então, eu vou dar uma ajeitada se precisar, encaminha o YouTube do Bruno. Assim que ficar pronto, a gente sobe nos grupos de WhatsApp. Se você foi convidado para estar nesse bate-papo com a gente, né, não conhece a doTERRA, não sabe como comprar os óleos essenciais, fale com a pessoa que te convidou. Nós temos muitos consultores à disposição para ajudar e orientar vocês, porque temos pessoas como o Dr. Douglas na nossa equipe que vão nos auxiliar a dar todas as direções para vocês. Se você quiser trabalhar com a gente, isso também é possível. Fale com a pessoa que te convidou para estar aqui, tá? Porque é um universo onde muitas mães que acabam abdicando da profissão, acabam ficando em casa para cuidar dos filhos, sentem essa necessidade de se sentirem produtivas profissionalmente falando, e a doTERRA é uma excelente ferramenta para isso. Estamos sempre aqui para tirar dúvida de vocês, mas como estouramos o tempo, eu quero que vocês vão lá no Instagram do Dr. Douglas. E, Dr. Douglas, agradeço imensamente seu tempo, sua atenção, e já vamos conversar ali no WhatsApp para marcar o próximo, porque o pessoal realmente adorou, tá bom? Okay. Um beijo. Dr. Douglas, quer se despedir do pessoal? Sim, eu quero que eles coloquem em prática, né? E que mandem as dúvidas para a gente, digam se gostou, o que mais gostaram, o que mais estão precisando, né? Porque nós temos que melhorar cada vez mais. É isso que eu gostaria que elas fizessem. Mas eu, já fico muito feliz com esta audiência recorde que nós tivemos. Yes! Obrigada, doutor. E agora Douglas. Vou interromper a gravação, né? Isso, pode interromper a gravação. Eu vou encerrar aqui o nosso